Opa, você tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre guerrilha de mídia. A essência dessa provocação será sobre mercado de informação. Nós estamos vendo aí essa pressão que está sendo feita em cima dos ministros do STF usando o caso do Banco Master, e essa essência é muito baseada aí na preguiça que dá quando eu olho para toda essa fritada que o Alexandre de Moraes está tomando da mídia e os emocionados que estão caindo aí na névoa do governo, que está escondendo toda a blindagem institucional que a elite construiu para ela operacionar toda a sua corrupção. Estamos vendo na cara de todos todo o sistema de reserva de informações e corrupção que é usado para manter os agentes sob controle. Todas essas informações que estão vindo à tona já estavam na posse de vários jornalistas e agentes de vigilância do Estado. E só agora, após a abertura da CPI do INSS ser aceita e depois de algumas pessoas ligadas ao governo serem pegas, é que se libera toda a podridão do Banco Master e os seus envolvidos. Então, assim, nessa provocação, vou construir um cenário em que a caixa preta da elite irá forçar todos os agentes públicos a terem alguma corrupção para poderem entrar nessa metástase chamado funcionarismo público. Então, e antes de construir esse cenário, aquele velho trato de sempre, você se inscreve no canal, deixa o seu like e, se possível, faça um apoio para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca bem simples, eu te trago uma provocação e você deixa pelo menos o seu like. Eu vou trazer esse mercado de informações pela perspectiva de cinismo, entenda cinismo enquanto ação em que o indivíduo executa fingindo desconhecimento das condições de outro indivíduo ou regimento do ambiente. Funcionários públicos e políticos do Brasil têm um histórico de arrumarem um jeitinho de acumular verbas acima do seu salário. As engenharias econômicas que eles praticam são ignoradas porque normalmente agentes de vigilância em sua maioria também tiram proveito disso. Esse modo de acúmulo econômico chegou a um nível onde se tornou um garantidor de parceria. Roubar e colocar alguém que também se corrompe se tornou uma espécie de garantia de harmonia entre os agentes, com a mídia servindo aí de Pandora, a guardiã de boa parte desses podres, tendo o papel de cláusula de segurança, protegendo toda a podridão. Então, se tu conseguir pegar aí que toda essa podridão que nós estamos vendo hoje, só estamos vendo porque ela está sendo instrumentalizada para derrubar alguém, e que se esse alguém não tivesse quebrado o contrato, ele continuaria fazendo as suas merdas, você praticamente mata toda a provocação, inclusive a ideia de caixa de Pandora. A CPI do INSS já começou com o governo indo contra a abertura e liberando uma quantidade criminosa de verbas para que a CPI não fosse iniciada. E como o Centrão estava puto com o ministro Flávio Dino por conta de represamento de emendas, deixaram a CPI ser aprovada contra a vontade do governo, que, para gerar uma contramedida, abriu a caixa de Pandora da corrupção em Brasília, que é aí o caso do Banco Master, que aparentemente consegue ultrapassar até mesmo o caso do Petrolão. E obviamente aí soltou todas as provas requentadas que estavam guardadas contra agentes do Centrão. Alguém quebrou o contrato entre Centrão e o governo, e a mídia, que recebe verbas direto do governo, apenas está fazendo aí o seu trabalho meses depois de receber toda a notícia de corrupção. Mas ignore os fatos que levaram ao atraso, porque você está querendo saber demais, garotinho. O PT controla a máquina pública como ninguém, sempre deixa agentes irem se amansando com a corrupção e, em caso de necessidade, darão o bote em quem se opor ao regime. O Centrão atacou a família do presidente e esse ataque não iria ficar impune. O ataque da mídia em cima do Alexandre de Moraes se dá no fato dele ter uma parte interessada no caso Master, e a chance dele estragar essa pressão que o PT está fazendo no Centrão é absurdamente enorme e desnecessária para o governo. O Xandão entrou em chumbo trocado e obviamente não irá cair, mas sairá sapecado caso não obedeça o governo. Então, assim, esse ataque duplo que nós estamos vendo faz parte dessa instrumentalização da informação. Semana passada anunciei o ataque partindo da mídia e da base do governo,
aos ministros do STF que têm aí alguma conexão com o Banco Master. O governo Lula vinha dando sinais que, para se ter controle e estabilidade dentro desse próximo ciclo eleitoral, teria que bater de frente com o Supremo de maneira leve, pois seria bom para forçar negociações e formar aí um certo tesourão. Ao invés de ser PT e PSDB, seria uma espécie de PT e STF. E aparentemente toda a pressão por blindagem já estava engatilhada junto com essa pressão que o PT fez desde semana passada. E fica claro que a pressão que o PT está fazendo está surtindo efeito, pois essa briga já está acuando o Supremo, que está vendo a sua vantagem nas brigas de poder diminuindo, já está começando a ficar vulnerável e está acuado porque, em um cenário de uma possível ruptura total, se o PT voltar com o Centrão, rola impeachment de qualquer ministro que não tenha conexão com o PT. O momento é delicado também pelo fato dos bolsonaristas estarem putos por conta do Bolsonaro, e o inimigo do meu inimigo também pode ser aí o meu aliado. Então, assim, esse ataque tem uma intenção muito nítida, que é o de enfraquecer e tornar o STF mais aberto a negociações. O PT está tentando forçar um grande acordão com o STF e o Centrão. Não acho que vai dar alguma coisa, questão de prisão, porém, se jogarem lama no Lulinha ou, no cenário mais louco, jogarem ele na cadeia, aí simplesmente acabou a paz. Não irão prender o filho do presidente em pleno ano eleitoral e irão sair impune. Xandão tem o papel de proteção e de garantia de manutenção do caso aberto, pois derrubar o caso acabaria com toda a pressão do governo no Centrão e deixaria aí familiares do núcleo duro do PT vulneráveis. Esse ataque midiático no Xandão é um recado bem óbvio ao meu ver: ou salva o filho do presidente, ou será jogado aos leões. Alexandre de Moraes foi cercado e terá que se comprometer em não meter o louco nos agentes incriminados na CPI do INSS, principalmente os que são da família do núcleo duro do governo. O Centrão apontou o INSS para o governo e o governo apontou o Banco Master para o Centrão. E o Xandão não apontou para ninguém e entrou como garantidor da treta. Ou ele abraça o governo ou será jogado aos leões. E é aquilo, toda essa palhaçada bancada por uma guerrilha midiática que não tem como função trabalhar como uma guerrilha. Os órgãos de vigilância do governo, no fim do dia, acaba servindo aí como gatilho de quebra de acordos por negligência e corrupção estatal. As informações dos bastidores se tornaram armas para se proteger caso alguém queira fazer populismo com o seu nome. Todos esses problemas, tanto o INSS quanto o caso do Banco Master, são improbidades administrativas que já estavam muito evidentes desde muito tempo atrás, sei lá, uns 5, 6 anos, e que agentes de fiscalização só decidiram negligenciar por conta de ganho cruzado. E a mídia, que se diz amiga da verdade e defensora dos direitos sociais, ao menor balançar de moeda se colocou à venda, entregando aí o país de milhões de pessoas. E depois que trazer todo o caso se tornou conveniente para ela, passou descaradamente a querer novamente defender a democracia. Então, assim, me lembra muito aí a venda do Cruzeiro, onde o presidente era amigo dos jornalistas e só depois da auditoria feita no clube, depois de prender o presidente, é que esses mesmos jornalistas, que antes viviam em jantares luxuosos, passaram a ficar indignados com a corrupção do clube. Então, assim, é muito complexo tu olhar para um cenário futuro e não ver um cenário onde uma cleptocracia ideal seja alicerçada. O Brasil se tornará uma cleptocracia, pois se tornará impossível entrar na máquina pública sem antes gerar uma contraprova para os agentes que estão no Estado poderem usar contra o indivíduo, provando que esse novo agente também é um bandido imoral. E o pior de tudo é ver o discurso público indo no sentido de que quem está olhando e analisando com o propósito de tacar pedra em todo mundo é apoiador de bandido. Aquela velha tática de forçar emocionados a se posicionarem e atacarem alvos que foram destacados pela mídia sem analisarem todo o cenário. É uma tática que está a todo vapor. Então você pega um cenário onde você tem um monte de bandidos e ao invés de tu olhar o cenário, você olha quem quebrou o contrato.
a mídia que serve como caixa preta e fiadora de toda essa palhaçada, fica muito nítido que, além de ser conivente com toda a corrupção do país, ainda ajuda na dissuasão do assunto, como de costume está projetando o vetor polarizado, alienando a todos. Petistas estão atacando por conta do Lula e bolsonaristas estão atacando por conta de vingança da condenação de Bolsonaro. Além de roubados, somos defecados pela mídia. Ela abre para todos que é corrupta e que esconde bandidos e usa a polarização direcionada para reduzir e direcionar o ódio de todo mundo aos seus adversários. Assim, é uma coisa incrivelmente diabólica. E muito baseado nesse coliseu político que se tornou a administração pública. O isolamento e afastamento dos interesses e controle dos indivíduos comuns dos espaços do Estado transformou a política em um coliseu ideológico. Os eleitores passaram a enxergar os seus escolhidos para espaços políticos como gladiadores do terceiro milênio, e é aquilo, vale tudo para vencer o inimigo do ideal ideológico de determinado polo ideológico. Não existe obrigação funcional ou moral, eles estão ali apenas para defender a sonhada terra prometida ideológica que dá sentido e esperança para pelo menos aí umas 50 milhões de pessoas, 50 milhões de indivíduos alienados. Estamos em um estágio do cenário político em que os agentes políticos podem usufruir do néctar da corrupção bem tranquilos, por conta da alienação geral dos indivíduos que votam no país, e que em sua maioria são só marginais que vivem na vulnerabilidade e que projetam saída da sua desgraça em quem mantém toda essa desgraça para benefício próprio, pois é aquilo, todo poder emana da desgraça do povo. Esses agentes não teriam esse poder se os indivíduos estivessem minimamente emancipados economicamente. E é uma pena que eles nunca estarão e dificilmente veremos uma redução de toda essa palhaçada. Porém, trazendo aí um segundo bloco, vou trazer uma ideia que pode amenizar um pouco de toda essa loucura, reduzir, acredito que não, mas pelo menos amenizar talvez, que é sobre diluição de poder, tanto de agentes públicos quanto agentes políticos. A essência da ideia sobre conselho estadual, estamos vendo que poderes moderadores e de vigilância do Estado têm que ter aí um ciclo de oxigenação de pelo menos aí trocas a cada 8 anos. E pode parecer exagero, mas para evitar grandes decisões individuais em espaços públicos, faria conselho de 10 pessoas que formariam um voto único, ou seja, um ficaria como presidente, 9 votariam, se 5 escolheu sim e 4 não, todo esse conselho formaria apenas um voto e formaria esses conselhos em 20 estados, 4 em cada região do país: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E para aprovar e construírem alguma teia de corrupção, eles teriam que cruzar interesses de pelo menos aí 5 conselhos de 5 estados, que também teriam muito poder e tornariam tudo mais burocrático. Vai resolver? Provavelmente não, mas reduz a corrupção por deixá-la mais cara e quase inviável de se fazer, sem que tenha uma denúncia feita por alguma ponta solta na negociação. Reduzir o poder unitário que agentes públicos têm é o jeito mais prático de se reduzir os abusos e engenharias econômicas que os funsas não se acanham em praticar. E trazendo uma segunda ideia, pois nós temos os agentes de vigilância e nós temos as vitrines que denunciam. Faria uma cesta de mídia, de grupos de mídia, porque para evitar esse uso cínico de informações que a mídia atual acaba fazendo, montaria aí um grupo de mais ou menos 20 grupos de mídia, com canais de esporte, notícia e cultura garantidos, e teriam concessões aí de mais de 50 anos para dar tempo de várias modas ideológicas passarem nesses ritos democráticos, sem conseguir gerar aí muita pressão nas estruturas que vão gerar informações, e também geraria ainda um lucro garantido com aporte de pelo menos aí uns 200 milhões por ano e sem cobrar carga tributária. Ter canais que são emancipados economicamente e que ainda mantêm uma reserva de ganho econômico, ao meu ver, reduziria a pressão de políticos em notícias mais sensíveis ao público e, com certeza, dos 20 grupos de mídia, algum com total
certeza, teria a coragem de expor todo esse cenário atual sem ter medo de retaliações políticas ou de grupos com muito poder. Então você precisa de um grupo de mídia que não vá ser destruído pelos poderes e que possa fazer denúncias sobre esses poderes. E, se tu não conseguiu entender, todo o objetivo é de redução de poder. Estou desde o início do ano falando sobre redução de poder do executivo e do legislativo. A redução da sensação de onipotência dos agentes públicos e políticos é a coisa mais urgente a ser feita no país. Sem a redução da influência de bandidos em dinâmicas sensíveis do Estado, fica complicado pensar em algum tipo de melhora, pois o conjunto que ali está operando, além de tempo infinito para roubar e corromper, ainda controla a vigilância estatal. A segurança de cargos dos funcionários públicos tem que acabar. Ou seja, ou força mudanças e diluição na entrada e permanência dos agentes públicos e políticos, ou teremos que esperar, mais uns 10 anos para que possamos saber de outro caso gigantesco de corrupção, pelo simples fato de que, aparentemente, não há incentivos morais o suficiente para os agentes públicos não se corromperem e acobertarem a corrupção alheia. E é aquilo, moral da história, o que nós estamos vendo é o uso ferramentar, é a instrumentalização das informações que deveriam ser expostas ao público. O mercado de informações está a todo vapor e quem tiver condições de pagar mais terá acesso a elementos que darão suporte a qualquer narrativa contra ou a favor. E quem não aprender a filtrar as nuances do que é passado na mídia vai acabar lobotomizado em breve por conta dessas brigas de guerrilha ideológica. E deixando aí 2 provocações. A primeira é perguntar se você tem uma vela, pois se tiver, já acenda, porque não sei se você já se atualizou, mas tem informações apontando que governadores de mais de 10 estados estão depositando dinheiro do estado que eles gerenciam de maneira irregular no Banco Master. Então assim, você está preparado para pelo menos ver meia dúzia de agentes públicos sofrerem absurdos 3 meses na cadeia? Se sim, então já acenda a sua vela. E por fim, sobre o seu ponto de anarquia. Falta muito tempo para que você consiga entrar em um ponto de anarquia e consiga se tornar livre economicamente do Brasil, ou nem tem mais esperanças de alcançar esse ponto e só jogou a toalha? Deixe aí nos comentários, beleza? E é aquilo, toda provocação é revolta de atos. Retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito emocional, não flua emocionalmente com a massa, não flua junto com o desequilíbrio emocional desse bando de maluco, não ataque loucamente e apenas observe quem se move e quem ganha com toda a palhaçada. Eu, você e todos os brasileirinhos médios não temos poder de influenciar bosta nenhuma, então não se emocione, garotinho, beleza? Então, provocação de hoje foi essa. Se trouxe alguma reflexão, siga o canal, deixe seu like e faça um apoio para esse grande QR Code que está no centro da sua tela. Então, até a próxima provocação, fique com Deus, um forte abraço!